Zico voltando ao Flamengo, Vasco de olho em dirigente do Flamengo, temos a atualização do Michael, tem José Boto cravando que vai ter reforços e que as negociações já estão em andamento. Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo, com toda a nação rubro-negra, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo, tá bom? Vamos para as informações. Antes, galera, um breve comentário, porque esse é meu primeiro vídeo depois do jogo do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba. Até eu me poupei, vou ser sincero, ontem pós-jogo não trabalhei, me dei essa folga, estava precisando, então falei, quer saber, já que o Felipe Luiz está poupando jogadores, eu também vou me poupar, mas eu fiz questão, obviamente, de assistir ao jogo, assistir também a entrevista coletiva dele, e a gente pode fazer algumas observações positivas e negativas. Eu vou começar com as observações positivas. Primeiro jogo do Pedro, pós-lesão, ficando 90 minutos em campo, o que quer dizer que ele não será titular contra o Palmeiras, pelo menos essa é a minha visão, não é informação. Eu entendo que o fato do Felipe Luiz ter deixado ele 90 minutos não quer dizer que ele vai ser titular contra o Palmeiras, pelo contrário, eu acho que, por exemplo, o Gerson ficou 60 minutos, ele deu ritmo de jogo, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, ele deu ritmo de jogo e eu vi muita gente questionando a entrada do Arrascaeta. Tá certo, porque senão o Arrascaeta ia ficar cerca de 11, 12 dias sem entrar em campo, ia perder ritmo de jogo, tendo visto que ele foi desfalque no último jogo, tal como o Gerson, se ele não entra em campo, iria perder ritmo de jogo, então acho que fez certo dando minutagem. Gostei do volante João Alves entrando no segundo tempo, gostei do zagueiro João Vitor, gostei demais do Danilo, sou suspeito, o Danilo cada vez mais brigando pela titularidade na zaga do Flamengo. Para mim o melhor em campo e quem mais aproveitou essa oportunidade foi o Varela, não só por conta do gol que ele fez, mas é um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo no segundo semestre, tendo em vista que o Wesley está com a saída bem encaminhada, resta saber para onde, mas todo mundo sabe que o Wesley será vendido, até porque o Flamengo precisa da venda, do dinheiro da venda de Wesley para fazer contratações na próxima janela de transferência. Então, de maneira geral, de uma maneira coletiva, eu gostei do Flamengo. Ponto negativo, setor defensivo. Não dá para você levar 2 gols do Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, que jogou com o time reserva. O Henrique Dourado, que fez o primeiro gol no Flamengo, ele é reserva. O treinador poupou os jogadores do setor ofensivo pensando no duelo do Botafogo da Paraíba no final de semana. E o Matheus Cunha, ele falhou no primeiro e no segundo gol. Cada vez mais mostrando que não tem nível para ser goleiro do Flamengo. Quando eu falo para ser goleiro do Flamengo, nem segundo goleiro, nem reserva. O nível cai muito quando o Rossi não joga, o Matheus Cunha joga. É por isso que eu vivo falando, gente, o elenco do Palmeiras hoje é melhor, é mais equilibrado. O nível do titular para o reserva é menor, a discrepância é menor. No Flamengo, por exemplo, o Pedro quando não joga, quem joga? O Arrascaeta quando não joga, quem joga? Cai muito. O Alexandre na lateral esquerda, quando não joga, é o Ayrton Lucas que joga. O nível cai muito. Então, pessoal, assim, hoje a verdade é essa, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado. É mais equilibrado, eu considero o elenco melhor, agora o time titular do Flamengo melhor. Então, setor defensivo para mim, ponto negativo, porque não dá para levar 2 gols do Botafogo da Paraíba. Então, quando eu falo setor defensivo, vou dar um ponto maior, uma lupa maior no goleiro Matheus Cunha, e também não gostei do Matheus Gonçalves, e eu acho que o Matheus Gonçalves chegou no limite dele no Flamengo, chegou o momento dele pensar e respirar novos ares, seja por empréstimo, venda, porque ele não vai conseguir entregar mais do que isso. Ele vai ter poucas chances de poder apresentar o seu melhor futebol, é um grande jogador, mas toda vez que ele for utilizado, será num contexto que não vai o ajudá-lo. Exemplo, no jogo contra o Botafogo, no domingo, ele entrou com um time extremamente bagunçado. Fica difícil ele jogar bem, ele entrou mal, beleza. Por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, um time reserva, sem entrosamento, nunca tinha treinado, nunca tinha jogado junto, o próprio Felipe Luiz falou isso. Como que ele vai render da melhor maneira possível? Então chegou o momento dele respirar novos ares e vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, bom para todo mundo. Galera, o Zico está de volta ao Flamengo como embaixador oficial do clube. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração na noite da última quarta-feira.
O início da parceria será na Copa do Mundo de Clubes em junho nos Estados Unidos. Ele vai ser chefe da delegação do Flamengo ali, né? E ele também comandará um programa chamado Resenha Rubro-Negra com o Galinho. O término do contrato, ele vai ter contrato com o Flamengo, vai até dezembro de 2027, ou seja, ele vai ser remunerado por isso. Ele foi contratado pelo Flamengo. Cara, ter o Zico ali no dia a dia é bom demais, parabéns a todos os envolvidos por isso, ao Zico, ao Flamengo, porque eu acho que ter o Zico por perto é sempre muito bom. Isso influencia demais de uma maneira extremamente positiva, obviamente. Ontem, antes do jogo, o José Boto deu uma entrevista à Flamengo TV. Engraçado que quebraram o protocolo, porque na Flamengo TV geralmente não falam muito de reforços, e falaram ontem. E ele falou: vai abrir uma janela em junho para as equipes que vão ao Mundial e depois vai haver a janela normal. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazer o elenco ainda mais forte que já é. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar as negociações. Fecha aspas. Um dos nomes, vocês já sabem, que a gente conseguiu apurar é o do português João Félix. Então, que pertence ao Chelsea. O Flamengo continua tentando a contratação desse jogador, tá? O Flamengo não desistiu, o jogador, pelo menos até o momento, não deu a palavra final no sentido assim, ó, não quero ir, não aceito, nada disso. Pelo contrário, o José Boto continua tentando e o João Félix seria o reserva do Arrascaeta, a posição para o Arrascaeta. O Flamengo quer alguém para essa posição do Arrascaeta e pelo menos 2 pontas, 2 atacantes. Confesso para vocês que ainda não descobri quais pontas são esses que o Flamengo está negociando. Mas eu acho que tem que pensar sim na contratação desses pontas, tendo em vista que os jogadores que estão nessa posição atualmente não conseguem entregar aquilo que o Felipe Luiz deseja e que a diretoria deseja. E, por exemplo, o Cebolinha não rende tanto, ainda tem o ponto da questão física, que a todo momento está se machucando. O Michael está muito abaixo tecnicamente, bem longe daquele Michael que a gente já pôde ver com a camisa do Flamengo, e nem acho que esse Michael vai voltar. Inclusive o Michael pode sair após o Super Mundial. Lembrando que a informação, a gente já comentou isso aqui durante a semana, trazida pelo Flazoeiro, é que Aldo Ali do Catar quer o jogador, as conversas já estão em andamento com os empresários do atleta, inclusive Eduardo Maluf, um dos representantes do atleta, tem muita entrada lá no mundo do Catar, no mundo árabe, ele faz muitas operações por lá. Então o Aldo Ali do Catar quer sim contar com o Michael e tem as negociações em andamento. O Flamengo, repito, não vai fazer a menor força para ficar com o Michael. Chegou proposta, o Flamengo vai querer fazer. Por quê? Ele tem contrato longo, até 2028. E segundo, é um alto salário atualmente. Então daria uma brecha na folha salarial do Flamengo muito boa para trazer reforços. Então o Flamengo, o Michael, estão aí nesse compasso de, digamos, sondagem no primeiro momento, mas se chegar a proposta ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum jogo duro para continuar com o Michael, muito pelo contrário, porque o Flamengo, até já expliquei, está buscando reforços para essa posição. Vasco da Gama, que atualmente está sem diretor executivo, tem alguns nomes na mesa e um desses nomes para tentar a contratação é de Bruno Spindel. Lembra do Bruno Spindel, diretor executivo, até a temporada passada? Ele continua no Flamengo, mas sem função. Gente, o Bruno Spindel literalmente não está fazendo, sei lá, o que ele está fazendo? De verdade. Qual é a função do Bruno Spindel? Ele não vai aos jogos, no dia a dia ele também não aparece. De verdade, eu não consigo encontrar ou nomear um cargo para o Bruno Spindel atualmente. E por que ele não é demitido? Confesso que eu não sei. O que eu sei ele tem um alto salário, é um custo altíssimo para o Flamengo. Isso é opinião. De repente o Flamengo está esperando ele pedir demissão para não pagar uma rescisão alta. Não sei, eu estou aqui levantando bolas, levantando algumas opções para entender por que o Bruno Spindel até o momento não saiu do Flamengo. Por que a diretoria ainda não encerrou o contrato com ele? Porque ele não trabalha no dia a dia junto com o José Boto. Então, de fato, está sem função. Agora, ele é um cara que tem muita ligação com o Flamengo. Ele aceitaria o Vasco? Não sei mesmo.
a ver. Outro nome que está lá na mesa do Vasco da Gama é do Fabinho Soldado, que já foi do Flamengo e atualmente está no Corinthians. Vamos ver qual será o movimento do Vasco também. Boa noite, Felipe. Vou ajudar o Fogo da Flamengo TV aqui atrás. Felipe, em meio a esse calendário apertado aí, hoje você conseguiu dar oportunidade a muitos garotos, né? Alguns que vinham pedindo passagem, outros, né, pela primeira vez, como o caso do João Alves, que foi muito bem, muita personalidade. O Lohan voltou a ter chance, né? Deu muita dinâmica ali. Queria que você falasse sobre quão gratificante é e ver eles dando resposta em campo também num jogo tão importante. Bom, a base sempre importante. E o bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. E hoje eu consegui dar minutos para alguns deles, para eles poderem se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. E principalmente porque temos que, claro, sempre que puder oportunizar a base, sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos, né? E ter esses jogadores aí rendendo é muito importante para a gente. Felipe, Letícia Marques do GE. Bom, entrando um pouquinho também no que o Lázaro falou, você usou o jogo de hoje para dar oportunidade não só aos atletas da base, mas também a outros atletas que precisavam de alguns minutos. Foi um jogo de muitos testes. Queria saber de você o que você considera que você mais acertou na escalação hoje. Talvez um Varela como titular, você tinha um Wesley à disposição, um Cebolinha jogando ali numa nova posição, quase como um 10, que é uma posição que você precisa quando não tem uma Arrascaeta. Queria saber de você, qual é o seu mérito, assim, seu maior mérito que você avalia hoje na escalação? Não, como eu sempre falo para vocês, eu sempre coloco o que eu acho que eu tenho de melhor para poder vencer o jogo, né? No último jogo eu não pude contar com alguns jogadores, já seja por lesão, já seja por indicação do departamento médico, e outros jogadores durante o jogo acabaram não tendo condições de acabar. O caso do Bruno Henrique contra o Botafogo. Então, muitas das decisões, né, eu já falei uma vez, eu não gosto de poupar, não é do meu perfil. Só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões, esses jogadores que não conseguem estar pronto para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, eu escolhi o que eu tinha de melhor porque eu não subestimo nenhum adversário, eu acredito que todos são difíceis. O Central Córdoba, né, como vocês mesmos disseram que era muito fraco, demonstrou que ganhou da gente aqui dentro e nós não podemos subestimar ninguém. Então, sempre no primeiro caso, meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado, depois se desse para oportunizar, ia oportunizar. Acredito que o time fez um grande primeiro tempo, muito bom, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas e os gols, né? Os jogadores que se reencontraram com os gols e depois, claro, conforme foram passando os minutos e o adversário também tinha uma arma importante, que era o contra-ataque, ataque ao espaço, e acabaram fazendo um gol ali, o segundo gol deles aí num rebote de escanteio. Mas acho que foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Felipe, boa noite. Flamengo entrou nessa terceira fase da Copa do Brasil com uma obrigação muito grande, né, pelo favoritismo, diante do adversário, cumpriu a sua obrigação pela classificação. Houve clubes que não conseguiram, né, cumprir essa obrigação e confirmar o favoritismo. O Flamengo está classificado. Mas qual, no seu entendimento, o principal proveito que você conseguiu tirar dessas duas partidas da Copa do Brasil? Boa pergunta. É que todo jogo ele deixa alguns detalhes, né? E no primeiro jogo, por exemplo, que jogamos lá no Maranhão, foi um jogo muito difícil, muito complicado, um adversário, um campo muito alto, e o time se comportou de uma forma muito sólida aos 90 minutos, né? E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe, principalmente velocidade na circulação de bola, e causamos muitas dificuldades. Então,
esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles e depois eles que resolvem. E eles encontraram e também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer. E por isso que é com esse time que nunca tinha jogado junto, né? Então realmente temos que trabalhar nesses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. No início do ano, quando o Flamengo contratou o Juninho, você até numa entrevista coletiva você falou sobre ele, sobre a chegada dele, que ele tinha características que encaixavam muito com o seu estilo de jogo. E que era um jogador que estava chegando para jogar, para, né, ser de repente ali uma opção ao Pedro, o Gabigol tinha saído, enfim. Só que a gente tem visto que o Juninho não tem tido muitos minutos, às vezes entra e não consegue se encaixar muito bem. Eu queria entender como é que está esse processo de adaptação do Juninho, o que tem acontecido com ele, como é que você vê o momento do Juninho no Flamengo. Vejo que os jogadores eles falam no campo e o Juninho já teve momentos aqui bons, fez o gol na final do Campeonato Carioca, entrou, foi importante em alguns jogos e para mim é isso. O jogador que joga 5 minutos às vezes ele é mais importante do que o que joga 85, porque ele entra e é capaz de mudar um jogo, de fazer um gol e entrar para a história nos últimos minutos. Então para mim não está na quantidade, está na qualidade dos minutos que ele joga. O Juninho, entendo que ele está num período ainda de adaptação, não está na sua melhor, no seu melhor momento, né, eu diria assim, mas estamos aqui para trabalhar, para dar todo o apoio para que ele possa ser o Juninho que a gente espera, que ele espera dele. E enquanto isso, continuar trabalhando e as oportunidades chegarão, e assim que ele falar sempre, que como todos os outros falem no campo, ele vai ter cada vez mais minutos. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte, também Rádio Roquete Pinto. Hoje você teve uma vitória tranquila, né? Conseguiu a classificação, mas aí vira a chave domingo, né? Como você mesmo diz, a gente tem um calendário muito tomado de competições, um privilégio para o Flamengo estar disputando essas competições. E você teve hoje o Pedro 90 minutos em campo, a Arrascaeta também entrou depois de ter ficado fora contra o Botafogo. Queria, se você já tem algum pensamento para o jogo de domingo, que é contra o líder do Campeonato Brasileiro, um jogo, né, como a gente fala, que vale 6 pontos, se você já tem algum pensamento em relação principalmente a esses dois jogadores, pelo gramado sintético, pela minutagem, pelo controle, e aí queria ouvir um pouquinho de você. Não, temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. 4 dias é um tempo muito bom, para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar a tempo para o jogo. Não sei ainda, a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Palmeiras, vou decidir o plano de jogo, que jogadores vão começar, e sei que os dois estão prontos se eu precisar para poder. O Arrasca, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo, e hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma para o domingo, né? Então são jogadores que principalmente o Pedro veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidir, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Vou fazer uma colinha aqui, rapidinho, te pedir perdão, que eu estou com umas informações aqui que eu queria te perguntar. O Luiz Araújo percorreu mais de 12,5 quilômetros com 26 sprints realizados e uma velocidade máxima de 33 km por hora. São recordes pessoais que alguns jogadores do Flamengo estão batendo na temporada. É o melhor índice dele no ano. O Alexandre e o Everton Araújo também atingiram recordes de distância e aceleração. Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingirem metas, suas melhores marcas aí de velocidade e explosão na temporada. Você poderia fazer uma leitura sobre isso para a gente? E se você acredita que eles estão caminhando, mesmo com as lesões que o grupo está tendo, se você consegue perceber se seus jogadores já dando sinais de atingirem ali um ápice físico? Bom, lesões, por exemplo, Nico e Plata foram lesões de joelho, trauma, né?
ou mesmo alguma mecânica, assim, lesões articulares. Lesões foram agora do Eric e do Alan, né? O resto realmente muscular, estamos tendo sorte, entre aspas, nesse aspecto, né? Depois temos jogadores que, claro, que merecem um cuidado especial, que como é o caso do próprio Cebola, do Pedro, do Arrasca, que vieram de lesões pós-operatório. Então tem que ter sempre temos essa recomendação, essa instrução de que controle, né, em alguns determinados momentos. Esses números que você falou me demonstra que o que eles podem dar, o que o time está preparado fisicamente. Mas não os números que eu gosto, porque se eles correram tanto, é porque o jogo não foi tão bom. E nesse segundo tempo do jogo contra o Botafogo, que é onde teve muito ida e volta, esses números eles aparecem, né? Porque quando o time normalmente vence, faz um resultado e vence e controla, esses números não são atingidos. Então, muitas vezes a gente fala, o time falta intensidade, e ao contrário, né? O time está correndo mais do que deve, mas está correndo de uma forma errada. Então, esses números aí tem que sempre contextualizar eles, por que eles aconteceram. O Luiz é um animal, realmente, assim, fisicamente é um cara diferenciado demais. Ele tem outros, né? Como o próprio Bruno Plata, são jogadores que Wesley batem métricas que são extraordinárias, são nível europeu. E por isso, então são jogadores que aguentam esse tipo de jogo tão intenso, tão alto nível, em tanto ritmo nos 90 minutos. São jogadores que nível Flamengo. Então por isso que aparecem nesses jogos assim que foram um pouco mais de ida e volta, mas que ao mesmo tempo levam um desgaste grande. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. A colega que perguntou sobre o Pedro, vou insistir um pouquinho no assunto, porque nesse jogo agora contra o Palmeiras, a gente sabe que é o clássico do ano, o maior rival do Flamengo hoje, né, em termos de competição, e o Pedro é o Pedro, né? Então, queria saber se você já planeja um time do Flamengo, a escalação do Flamengo, já com o Pedro no time titular, ou você ainda vai fazer avaliação entre ele, Bruno Henrique ou algum outro? Não. Primeiro que eu não diria aqui, né? Mas quando eu sento e analiso e estudo o adversário, eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe. Para a equipe, para o Flamengo. Não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Penso no que é melhor para a equipe, o que a equipe o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. E a partir disso aí, como eu já falei para vocês, eu tomo as minhas decisões, durmo muito tranquilo e, como eu sempre falo, sempre colocando a equipe acima de tudo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. O Lohan hoje voltou a jogar depois de um longo período no Sub-20. E eu queria que você dissesse quais as principais mudanças que você espera depois desse período e o quão importante pode ter sido para a evolução dele, para ele poder te ajudar aí no time. Impressionante, né? Mas eu falei já do Lohan 2 perguntas na outra coletiva e uma antes do jogo. Foram 3 no outro jogo. E falo a mesma coisa que eu falo sempre. Falem no campo. Não importa se tem 16, 17, 36, 37 anos, não me importa. Quem tiver melhor vai ter minutos. O Lohan tá muito bem no Sub-20. Hoje teve minutos, foi bem, gostei dele no jogo. E ele tem que continuar jogando bem. Não pode relaxar. Se ele relaxar um treino, um jogo, eu tô vendo tudo. Então os jogadores eles falam no campo e quem é mais regular e tá melhor, mais minutos vai ter. E quem não tá tão bem, não vai ter tantos minutos. Simples assim. Aqui, Luciana Zogabe, da Rádio Roquete Pinto. O Flamengo hoje, mais uma vez, começou, né, a 220 ali e conseguiu, né, converter em gols, né, as chances criadas, coisas que em muitos jogos, né, teve volume, mas não conseguiu fazer os gols. Hoje o Flamengo fez, mas em contrapartida também cedeu muitas oportunidades, né, para o adversário. Você já falou um pouquinho até na resposta que deu ali para o Papa, mas queria que você falasse também como é que você viu a equipe hoje em campo e o que dá para tirar disso aí para as próximas partidas. Não, eu acredito que foi um bom jogo. O Botafogo da Paraíba tem um time muito bem trabalhado, uma linha muito bem organizada, principalmente dos meio-campistas, não davam muitos espaços para a gente poder filtrar passes. Tentamos filtrar muitos passes por dentro, acabou amarrando. O jogo estava talvez um pouco mais por fora. Como foi o gol
do Pedro, começou uma jogada por fora, circulamos e tudo mais. E depois, com o resultado, com 2-0, eu senti que começamos a perder duelos, né? Alguns duelos individuais, tanto ofensivos como defensivos. Esses duelos não eram no mesmo nível que quando estava 0-0. Não digo que é normal, mas eu digo que pode se entender pelo resultado do primeiro jogo, pelo resultado do segundo, pelo como estava acontecendo o jogo. E nenhum time do mundo, se você deixa jogar, não vai jogar. Eles jogam, sabem jogar, sabem chegar, sabem te machucar, sabem chegar até no teu gol. E foi assim que sofremos o primeiro gol. Então eu acredito que foi mais por um momento de não digo que relaxamos, mas não era na mesma intensidade dos duelos. O Botafogo conseguiu chegar e fazer essas chances de gol. Felipe, aqui, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Varela, né, que não tem tantas oportunidades assim, mas hoje contribuiu bastante. No domingo ele já ajudou numa posição, não sei nem se você já tinha treinado ele naquela posição, jogando ali muito mais centralizado, como um volante mesmo, ou se foi uma situação de momento, mas falando mais de hoje. Ele contribuiu, fez gol, deu assistência, participou de várias roubadas de bola. Enfim, queria que você falasse, até porque provavelmente ele será o titular no próximo jogo, já que você não tem o Wesley à disposição. Obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado. Realmente o Varela é um jogador muito sólido, né? Um cara que na fase defensiva ele domina como ninguém. E depois no ataque é um cara que cria jogadas, não perde a bola principalmente, né? Então são características diferentes dele do Wesley. O Wesley sabe atacar muito mais espaço do que ele. Não é que ele também sabe, mas o Wesley tem mais esse perfil físico, né, do que ele. Mas ele tem outro perfil que é mais associativo com os companheiros. É um cara que treina sempre bem, sempre, mesmo quando joga, quando não joga, tá sempre da mesma forma. Um cara importantíssimo para o grupo, para a equipe. É um dos caras mais líderes desse elenco, falando menos, um dos que menos fala, mas é um dos que mais líderes. Todo mundo se espelha nele porque é um líder com atitude e muito importante para mim também. Então, desses jogadores assim que todo treinador gosta de ter no elenco, e não é à toa que tem tanta história na carreira dele, né? Boa noite, Felipe. Ian Arrepia, do canal Faz Andar. Hoje a sua equipe fez 4 gols. Talvez uma das grandes críticas ao seu trabalho em 2025 é a falta de assertividade, né? Quando cria muitas chances e não consegue converter. Contra o Juventude foram 6 e contra o Corinthians foram mais 4. O que essas partidas têm em comum é que o Flamengo abriu o placar muito cedo nas 3. Fez o gol logo nos primeiros minutos. De certa forma, a ansiedade quando o gol não sai cedo assim tem atrapalhado, e de que forma você pode internamente resolver essa questão para que os gols saiam naturalmente, como depois do primeiro acabam saindo nessas 3 partidas, por exemplo? Obrigado. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável, e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva, e aqui no Brasil também temos alguns, e claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado, ou não está no melhor momento, ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo. O time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando
as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos para isso. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Domingo tem um jogo dos dois principais elencos da América, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é o líder atualmente do Campeonato Brasileiro. Queria te perguntar o peso desse jogo, tanto para a campanha no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que uma derrota deixaria o Palmeiras muito à frente, e para essa sequência final do Flamengo antes do Super Mundial. Se, na sua visão, esse é o grande duelo das duas melhores equipes de fato, que o Palmeiras contratou muito na janela do início do ano, mais do que o Flamengo, e acabou nivelando a situação nos elencos. Obrigado. Bom, um jogo muito, muito importante hoje, sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também. E temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que sem nenhuma dúvida o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Fala, rapaziada! Já vai esmagando esse botão do like, porque o que tá rolando nos bastidores do Mengão é coisa de quem quer ser campeão de tudo. O diretor José Botto, sim, o português que chegou com moral e bagagem, botou a boca no trombone e confirmou: o Flamengo já abriu negociações com reforços pro meio do ano. E não é especulação, não, meu parceiro. É informação oficial, dada na Flamengo TV. Segundo ele, o clube já concluiu todo o processo interno de análise, observação e seleção de nomes, e agora está no modo ação. Ou seja, os alvos estão definidos, os contatos foram feitos, e o Mengão quer anunciar nomes o quanto antes para chegar forte na Copa do Mundo de Clubes. E olha, o papo é reto, o Flamengo não quer qualquer um. A prioridade número 1 é um camisa 10 para ser o substituto natural de Arrascaeta. Alguém que pense o jogo, que tenha visão, que saiba quebrar linhas no toque curto. Um maestro. Um cara decisivo. Porque a gente sabe, sem o Arrasca, o time perde cérebro. E quando ele não está em campo, seja por lesão ou preservação, o time sente. O objetivo é trazer alguém que entre, assuma a responsabilidade e não trema. Além do 10, o Flamengo também busca 2 atacantes de lado, com perfil explosivo, forte fisicamente, que resolvam na individualidade e tenham fome de gol. Estilo? Aquele que a torcida ama, jogador que pega, parte pra cima e chama o jogo. E tem mais, a janela que abre de 1 a 10 de junho é exclusiva para as equipes do Mundial, ou seja, a chance de se reforçar antes dos outros é real. E o Botto quer aproveitar esse timing. A missão é clara: montar um elenco ainda mais encorpado e competitivo para entrar com tudo no Mundial e nas fases decisivas da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E se tem gente entrando, é porque também pode ter gente saindo. O elenco vai mexer, isso é certo. E quem não estiver rendendo, quem estiver abaixo fisicamente ou mentalmente, vai rodar. O papo no CT é direto, ninguém tem cadeira cativa, e a disputa tá aberta. Agora me diz aí, nação, quem você gostaria de ver vestindo o manto na 10? Que jogador do cenário nacional ou internacional seria a cara do Mengão nessa função? Comenta aí, porque no próximo bloco a gente vai falar do nome que já está acertado, o volante Jorginho, e da importância desse reforço num setor onde o Flamengo anda sofrendo para montar a volância ideal. O primeiro reforço já tem nome, data para chegar e missão traçada: Jorginho. O volante, que já está acertado com o Flamengo, é aguardado na primeira semana de junho e chega para fortalecer um setor que sofreu demais com lesões e suspensões nas últimas rodadas. Pulgar machucado, Alan irregular, Vitor Hugo oscilando, Felipe Luiz teve que se virar nos 30 para montar o meio. A chegada de Jorginho representa fôlego novo, opção de qualidade e, principalmente, equilíbrio para o sistema defensivo, que vinha dando espaço demais quando pressionado. E detalhe: o português Botto deixou claro que Jorginho pode ser o único nome a tempo de disputar o Super Mundial de Clubes, o que mostra a confiança que a diretoria tem no futebol do cara. Mas não é só de reforço que vive o Flamengo, não. A noite desta quarta-feira marca mais um desafio pela Copa do Brasil, e José Botto já mandou o recado: é hora dos reservas mostrarem serviço. Sim, meu parceiro. Esses jogos são o palco ideal para os caras que vivem à sombra dos titulares darem um passo à frente e gritarem pro treinador: pode contar comigo. E a verdade é uma só: o elenco precisa provar que tem profundidade. Com um calendário insano,
É impossível jogar tudo com o mesmo time. Quem quer ser campeão de tudo, precisa ter no banco jogadores com alma de titular. E essa sequência até o Mundial é crucial. O Flamengo precisa se manter vivo em todas as frentes: Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e, claro, chegar no torneio mundial com confiança, entrosamento e moral em alta. Boto deixou isso claro na entrevista: temos que chegar vivos até a pausa para o Mundial. E isso só acontece com planejamento, rodízio, elenco motivado e reforço pontual. Não é por acaso que o clube está sendo cirúrgico nas escolhas, sem cair no erro de contratar por nome ou hype. O objetivo é eficiência, perfil tático e encaixe no modelo de jogo do Felipe Luiz. E o recado tá dado: quem não corresponder, dança. E aí, torcedor, será que o Flamengo acerta nessa janela? O Jorginho vai dar conta do recado? E quem mais você traria para fortalecer esse elenco? Segura essas perguntas e vem comigo, porque agora é hora da nossa conclusão para fechar o vídeo daquele jeitão rubro-negro. Rapaziada, se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro sabe, é reconhecer quando o clube está se mexendo para a grandeza. E agora é isso: janela prestes a abrir, nomes sendo negociados, reforço chegando e a expectativa lá em cima. Mas o que não pode faltar é a sua participação. Comenta aqui embaixo: quem você quer ver vestindo o manto em 2025? Quem deve sair? E o que você espera de Jorginho nessa reta final de preparação para o Mundial? Seu comentário ajuda a alimentar a comunidade rubro-negra que cresce todo dia aqui no canal. E claro, se você ama o Mengão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a notícia chega antes da coletiva. Vídeos diários, bastidores, mercado da bola, tudo com a cara da nação. E se esse vídeo te ajudou a entender os bastidores da janela, já compartilha com aquele amigo que acompanha tudo do Flamengo. Porque o Flamengo não dorme, e aqui a informação não para.